Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos e irmãs. Que bom nós estarmos mais uma vez reunidos para juntos compartilhar o Evangelho Eterno. Hoje nós vamos falar sobre o Santo Batismo Bíblico, conforme a palavra batismo e como está na Bíblia. É isso que eu quero cientificar com vocês, tá bom? Pois vamos ver o que significa a palavra batismo. A palavra batismo quer dizer sepultamento, imersão, tá? Afundar, tá? O batismo significa que você morreu, foi sepultado e ressuscitou para ser uma nova criatura. Nós vamos confirmar, né, na palavra de Deus. Eu quero que vocês compartilhem com todos os seus contatos, tá? Essa mensagem, porque nós já estamos concluindo o nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos para o número 19. Hoje vamos falar do batismo. Mas muitas pessoas pensam e dizem, mas eu já sou batizado. Mas nós vamos aprender na Bíblia o que significa a palavra batismo e a verdadeira forma de ser batizado. Valeu? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia hoje. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15 e o versículo 16. Depois nós vamos abrir no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Correto? Mas vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos. No livro de Marcos, no capítulo 16. Tá? Eu peço todos de Bíblia na mão. Tá bom, meus queridos? Vamos examinar as Escrituras, porque o assunto hoje é muito importante, tá bom? Vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença e também com a Tua palavra em nossas mãos. Que o Senhor mais uma vez possa transferir a Tua palavra para os nossos corações, para as nossas mentes, para que nós possamos Te conhecer, o Pai Espírito em verdade. E através do conhecimento de Deus nós possamos entregar e dedicar a nossa vida completamente em Tuas santas mãos. E assim o Senhor possa nos preparar para morar nos céus contigo. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos. Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16. Essas palavras Jesus falou depois que ele ressuscitou. Foi as últimas aparições de Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição, e Jesus deu essa ordem para os seus discípulos. No versículo 15 de Marcos 16, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já será condenado. Meus queridos, essas passagens, essas palavras, foi de Jesus Cristo, após a sua ressurreição, tá? Ele ordenou aos seus discípulos, a todos nós, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê no evangelho, crê em Jesus Cristo, se for batizado, será salvo. E aquele que não crê no evangelho, não creu em Cristo, Jesus disse, já será condenado. Mas no livro de Mateus, no capítulo 28, de Mateus, verso 18 a 20. Olha o que Jesus disse aqui, irmão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, ide por todo mundo, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e dos Filhos e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, meus queridos irmãos, Jesus disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vocês irão fazer discípulos de todas as nações, pregando o evangelho a toda criatura e batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo aos que creem, irmão. Quem creu no evangelho. Você precisa, irmão. Disse Jesus ainda,
ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Meus queridos, você só pode ser batizado depois que você conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus Cristo e crer. E agora você pode ser batizado. Mas o que significa a palavra batismo? Sepultamento, ou imersão, ou afundar. Vamos confirmar, irmão. Vamos confirmar isso no livro de Romanos. No livro de Romanos, na carta de Romanos, no capítulo 6. Na carta de Romanos, capítulo 6. Vamos todos de Bíblia na mão. No livro de Romanos, carta de Romanos, capítulo 6 de Romanos, verso 3 a 5. Vamos todos, irmão, ver aqui o que significa ser batizado, tá? O que significa ser batizado. Capítulo 6, verso 3 a 5. Ou, porventura, ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Meus queridos, olha no verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Meus queridos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, disse Jesus. Ide ensinai todas as coisas. Você precisa, irmão, conhecer Jesus, conhecer o evangelho. Você precisa ser ensinado, irmão. Tudo que está escrito no evangelho, né? Agora você crê, irmão. Agora você pode ser batizado. E o batismo significa o quê? Morte, sepultamento e ressurreição. Meus queridos, agora nós vamos ter uma vida nova. Só que nós precisamos morrer para essa vida. Para essa vida velha, essa vida de ignorância, essa vida sem conhecimento da palavra de Deus. Agora, irmão, nós somos uma nova criatura. Nós morremos, fomos sepultados pelo batismo, tá? Fomos sepultados pelo batismo em Cristo Jesus, né? E ali nós somos batizados em nome de quem, irmão? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ah, meus queridos, é através do batismo que agora nós vamos andar em quê? Em novidade de vida. Nós agora ressuscitamos. Quando você, irmão, é mergulhado na água, você foi sepultado. Quando você se levanta da água, tirou você da água, você saiu da água, você agora ressuscitou, irmão. Você agora é uma nova criatura. Então, irmão, essa é a verdadeira forma de batismo. Morte, sepultamento e ressurreição. Meus queridos, Jesus foi sepultado. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, né? Depois de Jesus morreu, mataram Jesus, sepultaram Jesus e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus chegando no Rio Jordão, no dia do seu batismo. Então eles entraram na água do Jordão. João Batista mergulhou Jesus quando Jesus saiu da água. O Espírito Santo, irmão, desceu em forma corpórea de uma pomba. E a voz de Deus veio do céu: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ah, meus queridos, Jesus não tinha pecado. E se o batismo significa, irmão, sepultamento de pecado, Jesus se batizou, irmão, para ser exemplo para nós, para nos dar o exemplo. Assim como eu vos fiz, fazei vós também, disse Jesus. Ah, meus queridos. Mas muitas pessoas acham, mas eu já fui batizado. Essa é a resposta de muitas pessoas. Mas foi batizado quando? Quando eu era criancinha, meus pais me batizaram, ou me levaram para batizar. Meus queridos, mas aquela criancinha, uma criancinha, por exemplo, você pode pregar o evangelho para uma criancinha, ela pode crer, se arrepender, crer em Jesus e agora ser batizado? Isso não pode acontecer, né, meu irmão? Então aí está o erro, meus queridos.
Vou contar aqui uma historinha bem rápida, uma ilustração. Um jovem, ele conheceu o Evangelho, creu, foi batizado, e agora o prazer, o desejo dele era levar seu pai ao batismo também, o conhecimento do Evangelho. Pregou, começou, pregou todo o Evangelho para o pai. E o mais importante é que o pai aceitou tudo. O filho já estava todo feliz. Quando chegou no estudo do batismo, que nós estamos fazendo hoje, quando falou que o homem tinha que ser batizado, quando ele entendeu que tem que ser batizado, não, isso aí eu já fui batizado. Aí o filho, meu pai, o senhor foi batizado quando criança, o senhor foi ensinado todas as coisas para o senhor? Não. Meus pais que me levaram em batizar. Pois então, irmão, o verdadeiro batismo você tem que ser ensinado, você tem que ouvir o Evangelho, você tem que conhecer Jesus através do Evangelho, você precisa se arrepender, agora você convida seus amigos, vamos lá, onde tem água ali, e o ministro do Evangelho vai te batizar. Você vai confessar, né, diante de todos os seus amigos que você morreu para esse mundo, você foi sepultado e você ressuscitou. Mas o pai não aceitava, não, eu já fui batizado. Mas aconteceu uma coisa importante, irmão. Deus prepara todas as coisas. Diz que aquele pai, ele tinha um cavalo de sela, ele gostava muito do cavalo. E certo dia o cavalo amanheceu morto no oitão da casa. E aquele pai estava muito triste, chamou o filho, o dito filho, e falou, meu filho, pega os boi, me leve esse cavalo, leva lá para o fundo da roça lá, do quintal. Lá você sepulta esse cavalo, enterra ele. E o filho disse, tá bom, meu pai. Pegou rapidamente, juntou os bois, amarrou o cavalo, levou o cavalo. Chegou lá no fundo da roça, lá do quintal. Ele punhou o cavalo deitado lá, pegou um enxadão e colocou um enxadão de terra na cabeça do cavalo e pegou outro enxadão de terra, colocou em cima do cavalo e voltou para casa bem rápido. Quando chegou em casa, o pai disse, meu filho, você não deu tempo para enterrar esse cavalo. Você enterrou bem enterrado, enterrei bem enterrado, pai. Não, meu filho, não deu tempo. Deu, meu pai. Está bem enterrado. Aí o pai, mas aí eu vou ver. Não, vamos ver. Eu vou ver que eu não acredito, não deu tempo. E o pai foi. Quando chegou lá, estava o cavalo lá estirado em cima da terra, com um enxadão de terra na cabeça e outro em cima do cavalo. Eu não falei que você não sepultou o cavalo, não enterrou o cavalo. Meu pai, enterrei, não está enterrado não, meu pai. Não, tá não. Só então, meu pai, o senhor também foi batizado, não. Porque colocaram um pingo na tua cabeça. E como é que não tem, a Bíblia não diz que tem que ser sepultado? Então achei que o carro estava sepultado. Disse, não, vamos sepultar a corda. Pois então, pai, você precisa batizar. E assim o pai entendeu e aceitou e foi batizado. Meus queridos, essa é a verdadeira forma de batismo, tá? Então, essa é a forma da qual nós devemos ser batizados. Meus queridos, o que disse Jesus? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus ainda disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quer dizer, ensinai todas as nações. Tá? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê no evangelho, irmão, crê em Jesus, for batizado, será salvo. E aquele que não crê, disse Jesus, já será condenado. Irmão, olha aí o mistério da salvação. Em palavras tão simples. Então, o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. No livro na carta de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. O que está escrito lá? Olha Paulo falando disso. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Meus queridos, nós precisamos ser nova criatura. No livro de João, no capítulo 3, do Evangelho de João, ali conta também, irmão. Olha aqui, ali teve um encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um mestre da lei. A Bíblia diz que ele foi ter com Jesus de noite, irmão, porque ele ouviu falar, ele via Jesus fazer os milagres e ele tinha certeza que Jesus tinha vindo de Deus, ele podia ser o Messias prometido. E ele não quis ir de dia, com vergonha, né, da sociedade, dos seus contemporâneos, dos seus mestres da lei, seus companheiros. A Bíblia diz que ele foi de noite e falou para Jesus, mestre,
Eu sei que tu veio de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se não vier de Deus. Então Jesus, olhando para Nicodemo, disse, a partir do verso 3 até o versículo 5. Jesus, olhando para Nicodemos, diz, Nicodemo, tu precisas nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ignorou e disse, mas como eu posso nascer de novo? Se eu já sou um homem velho, eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez. Jesus disse, não, Nicodemos. Versículo 5 de João, capítulo 3. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ah, meus queridos, nós precisamos nascer da água e do Espírito, nascer, irmão, pelo batismo, ser sepultado para esse mundo. Ah, meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos prepare para o encontro com Jesus. Só que nós precisamos, irmão, conhecer o Evangelho. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Você, irmão, não é mais inocente. Você conhece toda a doutrina do Evangelho eterno. Agora você precisa, irmão, crer para ser batizado, para sepultar teus pecados, sepultar os nossos pecados. E agora somos o quê? Uma nova criatura. Vamos viver em novidade de vida. O próximo estudo nós vamos falar como viver, irmão. Como será a vida da pessoa depois de batizado, tá bom? O que significa ser uma nova criatura? Que Deus nos abençoe. E vamos se preparar, irmão. Vamos entregar nossa vida para Jesus e vamos se preparar para morar no céu. Jesus está voltando. Não demora, Jesus está voltando, irmão. E nós precisamos, irmãos. Ele precisa nos encontrar vigiando, fazendo a vontade dele. Fazendo a vontade dele, irmão. Entregando corpo e alma nas mãos de Jesus. E assim, irmão, nós estaremos prontos para ir, para morar no céu com Jesus. Que Deus nos abençoe.